pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e toda segunda-feira vocês vão acompanhar um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify, vocês podem acompanhar por lá os nossos episódios. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios e @sara.machados. E é com grande satisfação que nós agradecemos aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. A Evomilk é mais do que uma empresa de software. É uma parceira que ajuda os laticínios e agroindústrias a superar os desafios do campo. O software e aplicativo da Evomilk são fáceis de usar, permitem gerenciar fornecedores de leite, equipes de campo e o transporte de leite e a coleta em uma única ferramenta. A Evomilk entende que, em média, 82% de todo o faturamento de um laticínio fica no campo. E nós estamos aqui para garantir que você tenha controle total de todo esse aspecto que é crucial para o seu negócio. Conheça mais em www.evomilk.com.br. Também gostaria de agradecer ao Evopac. O Evopac é o programa de autocontrole digital. É uma solução completa e inovadora para o controle e monitoramento de todas as etapas dos seus laticínios. Me manda um direct que a gente pode conversar mais sobre o aplicativo do PAC Digital. E nós estamos recebendo, eu já falei com ela aqui antes da gente iniciar, que eu estou nervosa. Dificilmente isso acontece com a Sara Machado, mas hoje ela está nervosa. Lígia Pimentel. Ela é veterinária, economista, empresária, consultora, uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela Forbes e autora de livro, mãe de quantos filhos? Nós temos 5 crianças aqui em casa. 5 crianças, então a mão cheia. Ela ainda produz conteúdo aqui para a galera do agronegócio. Lígia, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu realmente fiquei muito, muito feliz quando você aceitou o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, Sara, pelo convite. Obrigadão, é uma alegria poder compartilhar um pouquinho. Tá, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho quem é Lígia Pimentel, como que você se tornou aí uma comunicadora, né, que compartilha com a gente, ajuda a salvar o agro das fake news. Olha, eu vim do agro, né, minha família toda sempre veio desse setor. As pessoas precisam até interpretar isso de uma outra forma, né? A gente está numa era, acho que eu vou começar por aí, na verdade, a gente está numa era em que as pessoas se odeiam sem se conhecer. Elas têm um conceito estabelecido assim sobre o que é alguém e já não gostam daquilo. E quando eu falo, por exemplo, que eu venho de família, que eu venho da história do agronegócio, né? Porque os meus avós maternos, eles eram imigrantes italianos, se assentaram aqui no Brasil, trabalhando na terra, que era o que tinha para fazer na época. Não tinha mais nada, né? A população era totalmente ruralizada, não urbanizada como é hoje. E o meu avô, por parte de pai, ele foi um daqueles outros pioneiros, outra leva de pioneiros, né? Que ele vendia laranja, ele comprou umas caixas usadas, começou a comercializar laranja no Mercadão de São Paulo. O investimento dele foi arrumar as caixas. Ele começou a fazer essa comercialização, conseguiu juntar bastante dinheiro ao ponto de pegar mais um financiamento, pegar essa entrada, dar um financiamento aí para explorar o Centro-Oeste. Ou seja, são 2 levas de pioneiros, cada um de um lado, com muito sacrifício, muita renúncia, né, muito risco, sem nenhuma garantia, a família envolvida nisso. Então, eu já ouvi, por exemplo, mas é fácil para você é sucessora, né? Eu falo, olha, nunca é fácil para ninguém, a vida de ninguém é fácil. Tem maiores dificuldades, menores, às vezes dificuldades diferentes, mas o ponto é, tudo que a gente começa a construir no agro é de longo prazo, né? O agronegócio hoje ele é mais rápido, mas você precisa de gerações para construir alguma coisa. Em uma única geração, ou menos de uma geração, muitas vezes você destrói tudo que foi feito por gerações anteriores. Então, verdade. O agronegócio ele é complexo, ele é de longo prazo, ele exige empreendimentos grandes, que seja no seu pessoal ou no financeiro,
né? Então eu costumo dizer que meu avô tomou banho de rio, pescou peixe para poder comer, dormiu embaixo de lona. E se a gente deixar essa peteca cair, a gente perde tudo muito rapidamente. Então, a minha Sim, história sim. é essa: eu venho do meio agro, né? Então, eu sou pecuarista, de corte. A gente tem Uhum. agricultura também, cana-de-açúcar e soja. Foi uma sucessão difícil, muito difícil. Uma hora eu posso contar para vocês também. E eu acabei, dentro da nossa dinâmica familiar, o meu irmão foi gerenciar e eu acabei abrindo uma empresa de inteligência em agromercados. Foi uma Uhum. coisa, hoje eu sou só acionista, né? Eu falo que eu sou só acionista, Aham. ele fala que não, mas eu sou acionista, nós somos sócios, ele gerencia e eu acabei abrindo uma empresa paralela, que é a que eu me dedico hoje. Então, reunindo aí tudo, assim, essa é a Lígia, essa é a história da Lígia. Legal demais, Lígia. E hoje nós vamos falar sobre o agro não é vilão. A gente precisa de repetir isso, eu acho que durante 24 horas, durante 365 dias por ano, para a gente poder esclarecer todos os ataques que a gente sofre aí. Ô, Lígia, eu só queria contar para você, assim, rapidamente, que eu me identifiquei muito com você, porque primeiro que minha formação é de bióloga, né? Eu sou bióloga de formação, sou mestre em ecologia e conservação, e eu sou do mundo rural, né? Eu sou da roça, eu falo sempre isso, né? Que eu sou da roça. E é engraçado, assim, que o que me trouxe, o que me tirou da biologia e me trouxe para o mundo do agronegócio mesmo, foi exatamente assim, esse desencontro que a gente vive, sabe? Que o tempo todo o produtor rural, ele é o vilão, o tempo todo o agronegócio é vilão, né? A gente é como se fosse uma classe separada, né? Existe uma classe separada aqui que é a destruidora. E aí isso me separou muito, me afastou muito da biologia, sabe? E eu Sim. acabei vindo para o agronegócio. Eu sei que a gente tem todas as responsabilidades, né? Tem tudo muito, muito definido dentro de mim, as responsabilidades ambientais que a gente precisa de manter, mas esse ataque a gente realmente precisa de diminuir o máximo que a gente conseguir. Eu acho que hoje em dia está mais difícil, mesmo com meios de comunicação né, com tanto acesso, mas mesmo assim a gente tem pessoas muito fortes, né, com os artistas, por exemplo, né, tem um caminhão de seguidores, o que acaba nos dificultando, né? A gente não tem tanto esse poder, né? Geralmente é quem está aliado com o outro lado tem um número de seguidores muito maior, né? Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode minimizar, né, esses ataques que a gente sofre, né, Lígia? Eu acho assim, é o que eu falei no começo da minha fala aqui agora. O que eu Uhum, quis dizer? As pessoas se odeiam sem nem se conhecer. E uhum, quando eu era criança, adolescente, até o começo da idade adulta, isso não existia, não era assim. Então a gente está vivendo um período muito estranho. Como que eu odeio alguém só pela figura que ela representa, sem conhecer essa pessoa? E isso acontece muito com a gente, né? Tem uhum, uma questão ideológica hoje que rege o mundo, né? uhum. Por motivos políticos, principalmente. E o agricultor, o pecuarista, o homem do campo, normalmente ele é um homem muito livre. E ele é um homem que tem a cabeça diferente do homem urbano. Filósofos já falaram sobre isso, Jean-Jacques Rousseau já falou sobre isso. O homem da cidade ele é indolente, ele foge um pouco à realidade, ele tende à fuga da realidade. O homem do campo não consegue fugir à realidade, porque ele está em contato direto com a natureza pura, aquela Sim, natureza que Deus criou. Então é muito difícil ele fugir dessa realidade, porque não tem uma realidade artificial. É aquilo, ele tem que lidar com aquilo, a responsabilidade é toda dele. Se não chover, ele não tem colheita, entendeu? Então, sim, a gente tem uma construção de caráter, de personalidade muito diferente de quem está na cidade. E hoje tem essa sim. questão ideológica e política metida aí no meio. A gente está numa geração em que as coisas são todas muito prontas, né? Eu te falei, a gente tem 5 crianças aqui em casa, e ontem, olha que assunto besta. Você pode achar que é uma bobagem, mas não é. Foi aniversário da minha filhinha do meio ontem, né? A Sofia fez 3 aninhos. E elas adoram balão de hélio, né? E Aham, o Alê, meu marido, pegou e comprou um balãozinho de hélio para as criancinhas, aqui para as pequenas curtirem. E no final do balão de hélio agora vem uma argola de plástico pesada para o balão não voar. E, cara, aham. na minha época não tinha isso. Você tinha que se atentar que o balão ia voar.
Hoje eles têm tudo pronto, cara. Ó, o balão não vai voar porque tem um peso no balão, você não precisa nem lembrar que o balão voa para não perder o balão. Então, assim, eles são uma geração que tem muito recurso. Tanto Sim, que aqui em sim. casa a nossa luta é para que eles tenham menos do que se oferece, para que eles entendam que aquilo precisa de uma construção, precisa de muito sacrifício, o excesso faz mal, a pessoa fica mimada, Uhum. estragada. Então a gente tem esse contato com uma geração de que acha que as coisas vêm prontas, né? E que fazer o bem é ensinar para o outro o que ele tem que fazer. É Uhum. controle, né? Então eu tenho muito isso em mente. Eu observo muito. Eu não sou antropóloga, eu não sou historiadora, eu sou veterinária e economista, mas eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu falo, essa geração ela gosta de controlar o outro, né? Ela gosta de controle. Então eu do meu celular, né, do sofá da minha casa, quero salvar o planeta, mandando as pessoas não tomarem leite, não comerem carne. Quando, na verdade, eu não estou fazendo nada. Eu não estou gerando um emprego, eu não estou fazendo uma caridade, eu não estou sendo gentil com ninguém, eu só estou enviando mensagens, né? Então, o Sim, universo hoje sim. deles é muito digitalizado. Eles querem mostrar virtudes, incluindo os artistas aí que você citou. Eles Uhum. querem mostrar virtudes sem, na verdade, praticar nenhuma. É isso, Uhum. é tudo papo, e eles vivem um universo que eu falo que é o metaverso deles, que é internet, Instagram, Uhum. Facebook, TikTok, e eles não vivem o mundo real. Eu conheço crianças, e parte tudo da criança, estou falando tanto de criança, primeiro que eu tenho um monte, que mãe só fala de filho mesmo, é verdade, mas eu acho que parte tudo daí. Eles vivem um mundo que é totalmente artificial. Eu conheço crianças que não gostam de sair para brincar para poder ficar na televisão assistindo vídeo. Né, tava Sim, falando com um sim. amigo meu, ele tem um sobrinho esses dias, ele tava falando, cara, meu sobrinho, tô super preocupado, ele não, eu quis levar ele para brincar com outras crianças, ele não quer, porque ele vive nesse mundo virtual, totalmente digitalizado, mentalizado, né, sem interação física. Então, Sim, sim. eu acho que isso acaba influenciando muito. O artista, ele está nas redes, ele tem uma projeção muito grande, e a gente precisa começar a se projetar de alguma forma também, fazer o uso disso sem transformar isso numa única realidade. Né? Sim, Então, sim. melhorar, entrar nesse universo deles, porque eles estão totalmente afastados. 85% hoje da população é urbana. Eles estão Sim, totalmente sim. afastados da produção. E a gente, É, nós somos uma minoria, uma pequeníssima minoria. sim, e a gente, igual eu falo assim, eu sou da roça, né? Fui nascida e criada na roça e vim morar no interior para justamente eu ficar próximo, porque é o que eu gosto e é o que eu quero para minha vida e eu já defini isso, né? Eu falei, eu não quero mudar isso, porque é onde eu me encontro sempre, né? Todo final de semana eu vou para a roça e lá eu falo, olha, aqui eu aprendo o que realmente é o mundo, né? Existe, a gente fica menos ansioso porque você aprende que tudo tem tempo, né? A galinha tem o tempo dela, o milho tem o tempo dela, a vaca tem o tempo dela, né? Tudo para produzir tem o tempo, você se conecta novamente com tudo isso e vai ficando mais humano, menos ansioso e menos nesse mundo robotizado. Então eu sempre faço muita questão disso. E como eu vivo muito com o interior, muito na zona rural, o que eu vejo, Lígia, é que a gente precisa de preparar melhor os pais, né? Assim, e é isso que a gente tenta fazer aqui, né? No Papo de Laticínios, você com seus conteúdos, para a gente poder, para eles se defenderem, né? Defender os negócios, né? Os agronegócios ali dos filhos, porque os filhos vão para as escolas, às vezes eles chegam e atacam os pais, né? Falam assim, ah, você está destruindo o meio ambiente, né? Você que acabou, você que... Então, assim, e às vezes os pais não são preparados para fazer essa defesa, né? Não tem conhecimento, não sabem fazer um discurso bem feito ou melhor do que ele escutou lá na escola, né? Então, eu acho que isso é um caso grave, sabe? Que a gente precisa de ajudar. Assim, o produtor, eu estava aqui com o meu irmão agora há pouco, né? Até antes de entrar no podcast, ele veio nos visitar. Cara, ele estava irritado que estava acontecendo muito problema ao mesmo tempo. E a realidade do produtor é essa, né? Então ele gerencia lá, tinha trator dando pau, não queria trocar marcha, acabou de voltar da revisão, precisava furar um poço lá num sítio que a gente tem. Cara, assim, tava tudo. Então, qual que é a disposição dele chegar no fim do dia e falar: nossa, agora eu vou olhar como defender o agro na escola do meu filho? Então É, é cansativo mesmo, mas estamos numa fase em que isso precisa ser falado. Nenhuma associação, nenhum governo tem tanto interesse em defender o seu negócio quanto você, apesar da sim. associação ser de classe.
né? Uhum. Você é o primeiro interessado, então a gente precisa começar a comunicar. Aí eu vou começar a dar um exemplo. Ontem, eu não sei nem o nome do cara, mas eu recebi um vídeo, por sinal, era de um produtor de leite. Eu recebi um vídeo tão legal, eu até repostei, sobre ele mostrando a familiaridade que ele tinha com as vaquinhas dele, que pra gente, cara, uma coisa assim, mais do mesmo, não tem novidade. Mas ele falando, cara, eu sou produtor de leite, eu não tenho feriado, olha como eu gosto das minhas vacas. Vocês falam que a gente trata as vacas mal? Olha aqui, ele vai lá, faz um carinho embaixo da perna dela, entendeu? Pega o bezerrinho, ou seja, eu estou te mostrando o bem-estar animal na prática. Estou te jogando na sua cara o bem-estar animal. Então, o que você fala não condiz com o que eu estou observando. E toda impressão, toda pesquisa, ela começa com a observação. Nenhuma pesquisa cai do céu pronta. Ah, o estudo diz que não. Eu vou te mostrar aqui como é que é. Então, a gente precisa começar a comunicar nosso mercado. E eu falo assim, rede social, eu acho que é a cracolândia, assim, do universo digital, da internet. É muito ruim. Então tem fofoca, tem fake news, tem perfil de política que só posta coisa trágica, ruim o dia inteiro, tem muita gente se mostrando, mas assim, é uma ferramenta ao mesmo tempo. Eu acho que a rede social, ela vale a pena, a gente estava falando de influência aqui antes, né, de conteúdo, a rede social ela só vale a pena se ela for usada comercialmente, na minha visão. Se ela não for usada comercialmente, eu prefiro muito mais passar tempo com os meus filhos, ler um livro, fazer um bordado. Ó, tava fazendo bordado para minha filha levar para a escola, entendeu? Uma toalhinha de rosto para ela. Então, assim, vai cuidar do seu jardim, né? Vai botar um adubo nas suas plantas. Agora, se for para você usar comercialmente, vale a pena. Usar para se abastecer de porcaria não vale a pena. Usar para o comercialmente vale a pena. Então, assim, vamos começar a comunicar a nossa produção de maneira não agressiva, mostrando as coisas boas que a gente tem para oferecer, né? Como é verdinho lá no nosso sítio, na nossa fazenda, como a gente tem a reserva legal, como os nossos animais são bem tratados. Isso até te reforça para você fazer melhor o que você já faz bem. Sabe? É um reforço mental para você fazer aquilo de verdade, com empenho, se sentir reafirmado naquilo que você está fazendo. Então, vamos começar a comunicar. Vamos fazer uma página aqui comercial para mostrar como eu faço bem minha produção. Por quê? Porque isso vai chegar num amigo seu que é da cidade, que vai postar para alguém, que, sabe? A gente precisa fazer essa influência chegar. A nossa missão é alimentar a cidade. A cidade não tem por obrigação gostar do campo. E principalmente se eles forem ensinados que não é assim. Então, a gente precisa começar a levar a nossa realidade, e eu acho que de uma forma menos reativa. Eu entendo, porque eu sofro esse ataque também, né? De você falar assim, mas a gente alimenta vocês dependem da gente. Cara, faz de conta que você tá falando com seu marido, com a sua mulher, com a sua esposa. Se vocês estiverem numa briga, você nunca vai gostar que ele jogue alguma coisa na sua cara. Mas eu pago a conta de casa. Mas eu cuido dos filhos. Isso nunca é construtivo num diálogo, né? Então vamos fazer um diálogo construtivo, vamos fazer um diálogo proativo. Antes de receber o ataque e responder o ataque, vamos demonstrar como aquilo é. Te mostrar para vocês, minha vaquinha, minha amiga aqui. Então, assim, coisas que toquem. Pra gente parece uma coisa até infantil, né? Por quê? Porque vaca que sofre não dá leite. Assim, é o óbvio do óbvio, né? Mas para eles não é. Então a gente precisa começar a comunicar, fazer uns vídeos engraçados, umas coisas divertidas, comercialmente, para mostrar a minha produção. Sim. Eu acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo, de fato, é o que você trouxe, Sara. É entender, por exemplo, como explicar a questão. Eu acho que para mim um dos mais óbvios é a água e a emissão de gases de efeito estufa, né? Que se fala muito. E tem muita emissão de gás. Gente, mas planta faz fotossíntese. Para a grama crescer, ela precisa assimilar carbono da atmosfera, senão ela não cresce. Ou seja, tem um ciclo. Vocês esqueceram? Eu falo assim, olha que infantil. Esses dias eu estava assistindo, eu só deixo meus filhos assistirem desenho antigo, porque os novos são revolucionários. Os antigos eu já sei como que termina. Os novos eu não sei como é que vão terminar, né? Então, assim, esses dias a gente estava assistindo o Rei Leão. O Mufasa, ele fala pro Simba, cara, uma coisa de criança, eu tenho 40 anos na lomba, né, pelo amor de Deus. Mas eu achei interessante, porque as pessoas desaprenderam o que antes era ensinado num desenho animado. O Mufasa fala pro Simba, isso aqui é o ciclo da vida, né? O antílope morre, vira grama, né? Desculpa, eu como antílope,
o antílope vira grama e ele come a grama, ou seja, é o ciclo da vida. Antes dele morrer, ele come a grama, desculpa, eu troquei a ordem. Mas o Simba pergunta para ele, fala, pai, a gente come o antílope, e aí? Mas o resto, a carcaça do antílope, ele come a grama, depois ele vira grama, e o outro vem e come ela. Então, assim, tem todo um ciclo. E a gente não sabe mais explicar esse ciclo para as crianças. Eles estão vivendo uma realidade ideologizada paralela. Então, essa comunicação ela precisa ser feita, ela não pode ser reativa, ela precisa ser proativa, positiva, e de modo que a gente consiga levar a nossa realidade. E mais do que levar o conhecimento técnico, levar um conhecimento que é cultural, é um conhecimento afetivo, um imaginário popular, de que isso é legal, isso é bacana, eu estou em contato com a natureza, eu gosto dos animais, por isso que eu trabalho com eles, e etc. Que é uma coisa que foi destruída, né? Sim, sim. Eu falo assim, a gente é uma classe que é o tempo todo atacada como se todo mundo que está aqui, todo mundo que é produtor rural fosse bandido, né? Fosse um destruidor. E não é assim, né? Eu falo assim, a gente tem pessoas ruins, tem profissionais ruins em toda classe. Todas tem as áreas. Marido que bate na mulher, tem médico que mata as pessoas, tem tudo, né? A gente tem todas as profissões, a gente tem pessoas ruins. Então, assim, não dá para generalizar. Não dá pra gente só que não dá pra gente aceitar, né? Só que eu acho assim, o que a gente tem de problema é isso aí. A gente tem uma rotina muito pesada, muito cansativa, a gente não tem folga, né? Eu digo principalmente quem tá lá no campo produzindo, né? Só que a gente precisa de se organizar, ou a gente precisa de criar alguma coisa no setor para ajudar a comunicar e aproximar. Falou, olha, vem cá, vamos abrir as porteiras das nossas fazendas, né? E vamos chamar o pessoal para vir. Falou, vem cá. Vamos ver o que está acontecendo. Vem cá para você ver se realmente eu sou só um destruidor do meio ambiente. Vem cá para você entender que eu preciso de cuidar do que está aqui. Que eu preciso de ter água. Eu preciso que o meu topo do meu morro tenha floresta. Eu preciso que a minha mata que tenha mata ciliar na minha propriedade. Então, assim, o fazendeiro, o produtor rural, né? Ele sabe que ele precisa daquilo ali. Ele não é um destruidor. Devastador ali, né, que sai só passando o trator esteira e arrancando tudo. Não é isso. A gente precisa, né, desse controle que a Lígia acabou de explicar junto com o exemplo aí do Rei Leão. A gente precisa desse controle, né? A gente precisa desse equilíbrio. E a gente sabe que esse equilíbrio existe quando eu tenho mata ciliar, quando eu tenho topo de morro, quando o meu solo está saudável, quando eu já estou preparando para recuperar o meu solo. Agora, a gente não tem. São quantos milhões de produtores que a gente tem no Brasil? A gente está todo mundo numa educação fina ali, já preparado para poder cuidar da terra dele? Não, a gente não está. Né? O que a gente está tentando fazer é levar a informação para melhorar isso, né, Lígia? Assim, é complicado, né? Como eu te falei, eles não veem essa realidade, eles não enxergam isso, nós vemos. O que a gente vê, por exemplo? Que solo degradado não produz, não tem dinheiro. Então o pessoal fala tanto, vocês são gananciosos. O produtor é ganancioso, ele só quer lucro. Eu falo assim, primeiro problema, você tá morrendo de inveja, porque qual que é o problema do produtor ter lucro? Entendeu? Ele reinveste, ele contrata mais gente, ele gasta e alguém vai ganhar aquele dinheiro, assim, não é montar numa montanha de dinheiro e ficar lá em cima, né, reservando aquilo. Primeiro, vocês têm um problema... Não, eu falo assim, é engraçado esse negócio do ganancioso, né? Porque eu fico vendo o meu comportamento, que sou uma pessoa já que moro na cidade, que já mudei muito do comportamento lá do meu pai e da minha mãe, entendeu? Eles têm um comportamento, assim, de muito mais humilde, de muito mais econômicos, entendeu? De reaproveitar muito mais as coisas, de adiar o máximo das coisas que vão ser compradas, de ser muito menos consumista. Eles são muito menos consumistas que a gente, entendeu? Então, assim, o que eles têm de ganância de produzir alimento, de produzir volume de alimento para eu acho que tem de tudo, assim, né, Sara? O que eu falo assim, primeiro problema, a gente tem um problema crônico de inveja. Então, assim, qual que é o problema do cara ter lucro? Se ele faz bem, se ele respeita todo mundo, zero. O segundo problema o cara é super ganancioso. Qual que é a visão que eles têm, né, na cabeça? Ele explora, ele derruba as matas, ele explora o solo, ele mata tudo que tem lá em prol do lucro. Então, agora eu vou te contar uma realidade, você que está na cidade. Se ele desgastar toda a terra, se ele degradar toda a terra, ele não tem mais produção. Acabou. Fim de linha. Entendeu? Então,
o produtor ele precisa fazer uso da natureza de forma racional e bem aplicada para ele ter a produção do produto, conseguir extrair aquele excedente, comercializar e ganhar dinheiro. Então, se não for harmoniosa a produção dele, aquilo vai acabar quebrando, alguma coisa vai acontecer. É isso, ruim, né? Ele vai ter menos lucro. Então, se ele é tão ganancioso, ele vai se dar muito mal. A natureza dá a lição na lata. Assim, não existe isso que vocês estão falando, né? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, inveja. Segundo ponto, eles não entendem esse ciclo, essa lei do retorno que existe na natureza. Se eu tratar a natureza mal, a natureza não me devolve o que eu estou dando ali para ela. E isso é fato, né? Outro ponto é que, outro dia, eu pedi nas minhas redes sociais, falei, pessoal, vocês conseguem me mandar os vídeos caseiros de vocês, da biodiversidade da produção? E na pecuária, ela é muito acentuada. Sim. Né, na pecuária de corte, porque na pecuária de corte são grandes extensões de terra em que não há arado, não tem uma intervenção radical, né? E, cara, os bichos, principalmente os herbívoros, convivem ali com o gado. Às vezes tem uma onça, uma ameaça, mas assim, é muito diverso, né? Muito biodiverso ali aquele ambiente. E, cara, me choveu o vídeo amador de tudo que é bicho que você imaginar. Então, você vê a riqueza, quando você pede, as pessoas te devolvem uma enxurrada de conteúdo. Por quê? Porque é a realidade deles, todo dia estar em contato com a natureza. Então, além da produção ter que se usar da natureza, mas devolver para a natureza para aquilo continuar fluindo, você tem a biodiversidade natural também. E tem lá as reservas legais, a mata ciliar, o topo de morro, as APPs, você convive com tudo aquilo. E a gente precisa aprender a comunicar. Isso existe, é maravilhoso, a gente gosta, está em contato, inclusive eu falo que eu costumo dizer, né, o produtor, ele é muito crente em Deus porque ele vive a natureza pura de Deus, como Deus criou. Ah, mas Deus criou todas as coisas, os prédios também. Sim, o prédio é uma construção do homem que foi criado por Deus. A natureza é Deus, por isso que o homem do campo ele é muito crente, né? Ele está inserido na criação divina, uma coisa assim, fora do normal. A gente precisa aprender a comunicar isso. Não vai cair do céu. Então eu falo, o Chesterton falava, aquele filósofo, né? Ele falava assim, que o motor do homem não é a ganância, o motor do homem é a inveja. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e começar a demonstrar o nosso lado positivo de forma proativa, porque as pessoas não vão enxergar, as pessoas vão sempre querer tirar um pedaço do que você tem. Isso é da natureza do ser humano, por milênios, desde que a gente está aqui nessa terra, em tribos, divididos em tribos, né? Acho que mudou só a tecnologia, mas o comportamento é muito similar, né? Muito semelhante. Então é isso. A gente precisa comunicar, precisa trabalhar. E pegar à noite e reservar um tempinho para aprender também como comunicar de maneira científica. Não só científica, mas incluir a maneira científica dentro da nossa comunicação positiva, né? Exato. Eu acho que se de repente, né, reserva uma parte ali da noite para os filhos, né, para conversar com os filhos e para explicar, você já está fazendo muitas boas novas aí, né, para as novas gerações. Ô, Lígia, como que a gente pode equilibrar, né, produtividade e preservação? A gente falou muito aqui, mas a gente sabe que é difícil produzir, que é difícil produzir volume, né, e os nossos grandes ataques são principalmente pelas grandes extensões, né? Olha, é difícil produzir volume. Outro dia eu estava até conversando num podcast e o cara falou assim: eu tenho um amigo, ele é de fora, eles não são do agro, não tem nada a ver com agro. Então, vem cheio de conceitos. Nossa, tem um amigo que tem não sei quantos 1000 hectares de fazenda, ele é muito grande, produtor muito grande. Eu falei: se ele é um produtor grande, ele tem grandes problemas. E é mesmo. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa, algumas dificuldades para resolver, problemas para resolver, todo mundo sofre, todo mundo tem desafios, e esse cara com certeza tem grandes desafios, né? Tem que defender o seu ali também. É mais difícil, é mais desafiador, você precisa de mais recurso, você precisa de mais gestão, porque se o pau vier é grande, né? E a gente está num cenário, num período muito desafiador, tem uma pressão de custos muito forte em cima do produtor, e ele precisa lidar com isso. O produto que ele vende é commodity é produto sem valor agregado, com valor agregado muito baixinho, então você precisa de volume e giro para fazer receita com aquilo, né? Ao mesmo tempo que você tem valores imobilizados muito grandes, precisa de muito investimento, né? Você precisa de um giro muito grande também para rentabilizar aquilo, senão não vai para frente, é muito difícil. O produtor pequeno ele tem uma dificuldade muito grande de fazer lucro, né? Sim. O crescimento dele é muito pequenininho, muito lento, na verdade.
Então, a gente tem esse grande desafio aí, que é o agronegócio, que é vender produtos sem valor agregado e tendo que fazer giro e volume. Isso exige um nível de gestão enorme, e nós estamos justamente preocupados com isso, não com o outro lado, né? Mas se a conta chegou, a gente vai precisar comunicar. Os artistas estão todos do lado de lá, são todos idealizados, né? Eles falam coisas que não são verdadeiras, expressam opiniões que são, assim, bizarramente equivocadas. Então, por exemplo, eu vi aquele... Eu vou até falar o nome dele aqui, o Dado Dolabella, falando que você não é a mãe do bezerro para ordenhar ele. Eu falo, gente, assim, o que você está falando é bizarro. Você está comparando um animal a um ser humano. O ser humano consegue tirar o excedente. A vaca produz tanto leite quanto você conseguir nutrir ela e tirar. Acho que você não entende nem o processo biológico de produção de leite, que se um bebê precisar de mais leite ou de menos leite, você acompanha. Normalmente, claro, tem gente que tem problema para aumentar, tem vaca que não produz leite, mas você acompanha a biologia para conseguir suprir aquele ser. Então, eu consigo fazer um excedente, principalmente, Sara, porque isso está completamente desconectado, por exemplo, da questão humana. Por quê? Porque hoje a gente é o Brasil, a gente é um país de terceiro mundo ainda, subdesenvolvido, com muita criança carente, e a fonte mais barata e mais eficiente de cálcio e vitamina D, cálcio para os ossinhos das crianças, é o leitinho da escola pública. Você quer parar de consumir leite? Você quer tirar o leite das crianças? Ou seja, você não faz a conta completa, cara. Então, vai dentro de uma produção, faz um vídeo lá para você conhecer do que você está falando. Não, eu só preciso dar minha opinião. Né? Eu preciso só falar do que eu não entendo, do que eu não vivo. E que às vezes não é minha opinião, né? É a opinião de alguém famoso que falou e eu só tô passando para frente, né? Eu não tenho nem a minha opinião, o que é o mais relacionado a esse tema, a gente teve o caso do Márcio Garcia também. Sim, sim. E o que me chamou muito a atenção é que fica descarado assim a hipocrisia, porque a mulher dele, há pouco tempo antes daquela declaração dele, a mulher dele fazia propaganda para Piracanjuba, para o leite A2. E eu falei, gente, como pode, dentro da mesma família, uma faz propaganda para o leite e o outro falando contra o leite? Uma ganhando de um lado e o outro ganhando do outro, da ONG. Que isso? Cara, assim, vocês estão fazendo a gente de tonto, vocês estão brincando com a vida das pessoas. É uma hipocrisia muito grande, totalmente irresponsável. Ou seja, vocês gostam do leite ou não gostam? Assim, não entendi. Ah, mas minha mulher é uma coisa, eu sou outra. Eu falo, não, né? Não é assim que funciona. Eu sou casada, não é assim que funciona, não. Então, aquilo foi uma coisa que me tirou muito do sério. Eu não sou de fazer esses react, mas até gravei um vídeo tomando leite. Falei, aqui em casa eu tomo leite, porque... Que isso, gente? É uma hipocrisia muito grande, uma irresponsabilidade com pessoas que vivem disso. Pequeno produtor que tem família para sustentar. Crianças que precisam tomar leite na escola para ter sua dose de cálcio, para ter os seus ossinhos ali em desenvolvimento. Que é isso, cara? Uma irresponsabilidade gigante. E que muitas vezes é uma das principais refeições que ele vai fazer no dia, é o leite, é o café da manhã lá na escola. Né? Exatamente. E assim, cara, é o que você falou. Tem gente que faz coisa errada? Sempre. Em todo lugar. Tem artista que faz coisa errada, né? Sim. Cara, vou pegar os casos bizarros aqui, ó. Não teve o Guilherme de Pádua lá que assassinou a Daniela Pérez? Você vai falar que todo ator é assassino? Outro dia teve aquele caso, assim, chocante. Agora eu vou chocar mesmo. Me dá até arrepio quando eu falo disso. Aquele caso do anestesista que estuprou uma mulher enquanto ela estava anestesiada, dando à luz. Eu vou falar que todo anestesista é ruim? Não. Agora, porque um produtor tratou mal as vacas, eu vou falar que todo produtor trata mal? Não, gente. Assim, eles pegam esses casos como bode expiatório para generalizar todo um setor. E isso é uma irresponsabilidade gigante. E eu falo que assim, o principal é que para você comprar essa história, você tem que ser, mesmo adulto, você precisa ter o espírito de uma criança mimada. Você não faz ideia do que é passar fome, do que é ficar sem alimento, da tragédia humanitária que circula a fome. Então, onde tem fome, a vida da criança não vale nada. A vida da mulher não vale nada. A vida das minorias não vale nada. Onde tem fome, tem tragédia humanitária. Tanto é que os piores crimes humanitários, tráfico de órgãos, tráfico de criança, abuso infantil,
estão onde localizados? Na nossa fronteira, dentro da Amazônia. Onde não tem riqueza, onde não tem produção, tem fome, e onde tem fome, tem o inferno na Terra. Então, assim, cara, é uma falta de conhecimento de toda uma cadeia e tudo que ela permeia, o que ela traz, que, assim, assusta. A gente fica revoltado mesmo, né? A gente fica meio Lígia, assustado mesmo. sim, e a gente precisa realmente de começar a falar mais, de começar a discutir isso mais entre a gente, ter mais coragem para a gente ir mudando, né, as opiniões, né, ou pelo menos mostrando o nosso lado bom. Ô, Lígia, você como consultora, eu não sei o quanto de contato você tem com isso, mas, por exemplo, como é que é essa relação do consumidor? Ele chega lá, porque a gente tem todo esse ataque que a gente acabou de citar aqui até agora, né, do maltrato animal, do destruição do meio ambiente e tantos outros. Mas e esse comportamento do consumidor, assim, lá na gôndola? E quando ele chega lá? E quando ele acha que o preço da carne está caro? E quando ele acha que o preço do leite está caro? E quando ele acha que o quilo do feijão ou do arroz está caro? Assim, eu queria só que você trouxesse para a gente rapidamente, tá? Pode ficar tranquilo, não vou tomar muito mais do seu tempo. Sobre isso, assim, eu tô falando que às vezes você tem uma opinião, você tem uma observação sobre esse comportamento. Olha, é caro, né? Eu falo assim, eu sou do setor da carne. Quanto tempo para você conseguir produzir 1 quilinho de carne lá, né? Desde a escolha do material genético que você vai utilizar, a seleção da fêmea, porque a fêmea é mais importante do que o macho na reprodução, a condição da fêmea, né? Depois emprenhar essa fêmea, uma absorção embrionária que possa ter. Aí você teve sucesso, desmamou ou morreu antes de desmamar. Aí, beleza, desmamou. Agora, quanto tempo eu vou ter que recriar esse animal, engordar ele, abater, mandar para o frigorífico, fazer a cadeia de frio, logística até chegar no varejo? São mais de 40 meses. Então, Sim. Você acha que pagar lá R$ 59 no filé mignon é caro? Né? Vai produzir. Não sei, para produzir. Agora, como a gente vende mercado de commodity, ele vive de ciclos e ele é um mercado muito atrelado à oferta e à demanda. Não é um mercado de Ferrari, de Rolex, que é o preço lá, o objeto de desejo. Carne é carne. Então, assim, quando falta, sobe. Quando sobra, cai. E cai, assim, a revelia do custo do produtor. Entendeu? Então, se é caro, sabe onde que está o caro? No poder de compra do consumidor, não está no preço do alimento necessariamente. O preço do alimento reflete uma condição de oferta e demanda. Preço de commodity é isso. O preço é o reflexo do equilíbrio entre o quanto tem de oferta e o quanto tem de demanda para levar aquela oferta, né? Agora, se você falar que a carne é cara num país como o Brasil, quantos quilos de carne, em média, o salário mínimo consegue acessar? Essa é uma relação que a gente consegue fazer. Então, se você analisar entre 60 países, o Brasil, 65 países, o Brasil está na 52ª posição, por aí. Ou seja, o que a gente tem é um poder de compra baixo no Brasil. Por quê? Cara, ineficiência, corrupção, desemprego. A gente né? Faz quanto tempo que a gente chama o Brasil de pátria educadora e nós estamos nos últimos lugares aí dos rankings internacionais de educação, né? Se você pegar o ranking da ONU de produtividade do trabalho, você vai ver diretamente a condição da educação no Brasil refletida, que é o seguinte: a gente é um dos países mais improdutivos quando a gente considera a força de trabalho no mundo. Então, o trabalhador brasileiro ele rende muito pouco. Por quê? Falta de escolaridade, né? Uma legislação trabalhista que acomoda muito o trabalhador também, muitas vezes, né? Muitos direitos, poucos deveres. A gente sabe disso, a gente emprega, sabe disso. Então, tem uma condição que faz com que a gente seja improdutivo. E não tem milagre, nada cai do céu, né? Se o produtor tem que ir lá todo dia e alimentar as vacas e ordenhar para poder tirar o leite, eu preciso ir lá e fazer o meu trabalho para poder adquirir aquele leite. Ninguém nasce e fica ali esperando cair do céu. Então, o problema do Brasil é um problema de poder de compra muito baixo. E eu falo isso porque quando a gente pega o valor da cesta básica brasileira, transforma ele em dólares e compara com a cesta básica de outros países, o Brasil tem uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Então, a cesta básica comparada com o mundo, ela é barata, mas quando a gente considera a acessibilidade dela ao próprio brasileiro, ela é baixa. Por quê? Porque a gente sofre com poder de compra baixo. O Brasil é um país subdesenvolvido, muita ineficiência, muita inflação,
né? De tempos em tempos a inflação volta, enfim. Então a gente tem uma condição que precisaria ser melhorada através do desenvolvimento, em primeiro lugar, de uma educação de fato eficiente. Não adianta enfiar um monte de dinheiro nas universidades públicas para analfabeto funcional, gente que não aprendeu nem a ler. Não adianta você falar que formou profissionais, chega lá no mercado de trabalho, ele não consegue devolver aquilo, não tem eficiência naquilo. Então precisa educar bem as crianças, não é o que nós estamos fazendo, não é a linha que nós estamos seguindo hoje. O último CONAI saiu aí para a gente ficar escandalizado, chocado com as coisas que estão sendo ensinadas para as crianças, né? Coisas que não são objetivas e que não constroem alguém produtivo. E aí tem os outros, né? Tem a questão ética, moral, social, tudo vai se perdendo nessa falta de educação. Então, assim, o consumidor acha que é caro, na verdade não é caro, quando comparado a outros mercados. O que é difícil, sim, é acessar num país que tem um poder de compra tão baixo como o do Brasil. Por quê? Porque commodity é cenário de oferta e demanda. Não adianta. Não, eu acho engraçado que tem todo esse discurso, toda essa narrativa de preço, né? Porque tá caro, porque tá caro. Assim, são opiniões muito sem opiniões. O cara ele só fala sem pensar. Porque uma hora ele tá atacando a gente porque a gente tá destruindo, outra hora ele tá lá reclamando porque a gente tá produzindo caro. E assim, ele acha que como é que vai fazer então? Vai ter que produzir leite de castanha barato para poder. Assim, como é que fica essa conta, né? É engraçado demais isso, né, Lígia? Assim, é um assunto que a gente pode trazer outra vez aqui, ou em outra oportunidade aqui. Mas é muito. Eu falei, gente do céu, tem hora que eu fico escutando os discursos, as falas do pessoal. Eu falei, gente, mas o que ele pensa, né? O que ele acha que. Como é que vai surgir alimento? Como é que isso vai ficar barato? Não dá. A carne tá cara, mas eu tenho um iPhone aqui para twittar, para postar. Isso, para twittar que a carne tá cara. Exatamente. Outra coisa que eu acho que assim, as pessoas não olham, as pessoas têm uma noção de prazo muito curta hoje em dia. Então, tudo é para ontem, né? Uma geração que tem tudo pronto, tudo na mão, não precisa ir num correio enviar uma carta, né? Eu fiz isso quando era criança, não tinha e-mail. Hoje eu nem lembro como é que é, mas eu sei que aconteceu. Quando a gente queria escutar a nossa música, tinha que esperar tocar no rádio, tentar gravar na fita e depois rebobinar para escutar. Então, assim, é uma construção muito mais trabalhosa das gerações anteriores do que da geração atual, que tem tudo na mão. A música que quiser, quantas vezes quiser, num minuto, no celular, né? Mas, assim, tem uma coisa importante que a gente precisa observar, é dar prazo para análise, né? Por quê? Porque se a gente pegar a década de 90, por exemplo, 1990, a gente tinha 4 milhões de habitantes, 4 bilhões de habitantes no planeta. E 35% passavam fome. 35% de 4 bi dá 1 bilhão e 400 mil, né? 400 milhões, desculpa, 1 bilhão e 400 milhões. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta e 800 milhões passam fome, 10%. Então, nós reduzimos a miséria no mundo proporcionalmente e nominalmente de lá para cá. E isso trouxe, na média, ainda tem gente que passa fome, obviamente, não estou eliminando essas pessoas da conta, mas na média as pessoas têm uma sensação de bem-estar muito maior do que lá atrás. Então, quantas vezes você já deve ter ouvido seus pais falarem ou seus avós, cara, a gente comia leite condensado assim uma vez no Natal e olha lá. O que é hoje? Hoje você tem que lutar pro teu filho não comer doce todo dia. Entendeu? Então, assim, é muito diferente a noção de abundância que a gente tem em relação aos mais antigos. Você vê isso até no mercado de estética, as pessoas estão muito ansiosas. Hoje as pessoas usam técnicas de estética que mudam totalmente a feição delas e a gente ainda não sabe como que essas técnicas vão envelhecer na pessoa. Qual que vai ser a consequência daquela técnica estética aplicada, porque não dá nem tempo de você ver numa geração aquilo aplicado. Em questão de anos, já ficou obsoleto, já não usa mais, é harmonização, é bichectomia, tudo vai mudando, assim, de uma forma muito para ontem, né? Muito imediata, muito imediatista. E, na verdade, é uma construção. Eu acho que esse nível de bem-estar populacional maior, ele trouxe também uma desconexão com a escassez, que, obviamente, é muito bom, você tem menos tragédias humanitárias, mas ao mesmo tempo te desliga totalmente da realidade. Você assume uma realidade nova, paralela, que não condiz com a natureza da sobrevivência do ser humano no planeta Terra. Entendeu? Que é a da escassez, que é de acordar e ter que caçar,
ter que construir sua casa. Então, não é assim, eu acho que tem uma descorrelação com o mundo real, que é promovido pelo bem-estar, é uma consequência negativa do estado de bem-estar, que a pessoa já não dá valor para as coisas que tem, criticar tudo, né? Então, hoje a gente tem, apesar do poder de compra do Brasil ser baixo, a gente tem um poder de compra que 20, 30 anos atrás a gente não tinha. E tá todo mundo criticando mesmo assim. É verdade. E 30 anos foi ontem, hein? 30 anos foi mesmo. ontem. A gente que o diga, né? 30 anos, você tá gente. falando e eu tô aqui pensando, né? É engraçado, por exemplo, eu vou o final de semana, eu vou pra roça, e aí às vezes a gente tá muito ansioso, ai meu Deus, pai, eu fico contando pro meu pai, né? Tal coisa não aconteceu ainda, não sei o quê, aquela ansiedade, o pai falou, minha filha, tem que aprender que tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo. Você coloca a galinha para chocar hoje, amanhã o pintinho não tá pronto. Você planta o milho hoje, amanhã... Então, assim, é verdade, você começa a pensar, fala assim, realmente, né? Deixa eu respirar aqui, deixa eu entender que não adianta eu sofrer, né? Que todos os negócios não vão acontecer amanhã, que todas as tragédias nos negócios realmente também não vão acontecer. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente manter, sabe? Eu acho que a gente precisa de viver. Eu achei fantástico quando eu vi a sua história no podcast, porque exatamente você fez um resgate cultural, né? Você voltou alguns anos lá, né, com os seus filhos, de ficar no interior, de fazer questão de algumas convivências ali que eu vivi, você com certeza viveu também, mas que a gente tem tirado isso, né? Eu não tenho filho, mas eu vejo que muitas das pessoas próximas de mim têm tirado isso dos filhos. Não vai pra roça, não brinca aí, não vai pra chuva, não vai pro curral. Né? Eu acho que a gente viver esse resgate é muito importante porque a gente pensa para as nossas próximas gerações, né, Liz? Porque a gente pensa para o nosso agronegócio. Você sabe que quando a gente morava em São Paulo, a minha primeira filha nasceu lá, né? É uma questão de necessidade, construir carreira, a gente tinha algumas oportunidades lá. Meu marido é do setor de aviação, então ele precisa estar mais próximo aí de grandes polos, né? Mas como eu fui criada na roça, na fazenda, me chamava muito a atenção que a gente descia para brincar com as crianças no parquinho e o chão do parquinho é emborrachado, para as crianças não se ralarem. E, olha, a Sofia, minha filhinha, ela fez 3 anos ontem, falei, ela caiu na rua semana passada e ralou o joelho. Meu, dói em mim, mas, cara, ela precisa aprender. Imagina a hora que cai no mundo, que você acha que cai no chão e não rala. Assim, é muito exagerado o nível de proteção que a gente embute nessas crianças. E aí, quando cai no mundo, cara, o mundo é cruel. O mundo eu acho que é mais mal do que bom. E aí você não consegue estar o tempo todo ali poupando ela, né? Protegendo ela. Não, isso faz um mal tremendo, na verdade. Isso faz um mal tremendo. Porque quando ela cair no mundo, ela vai ficar esperando o bem, o bom cair na cabeça dela, e não é o bom que vai cair. Ela precisa o quê? Ela precisa ser uma criança que entende o bem e o mal e opere no bem. Mas que entenda. Por exemplo, um menino que um dia vai ser um pai de família, ele precisa saber defender a família dele, proteger a família dele. Então ele precisa entender o mal também para poder proteger a família dele. Senão o cara vai, sei lá, muda pro o mundo lá dos ursinhos carinhosos, assim, não tem por onde. O mundo é mal, né? A gente nos negócios, quando a gente assume responsabilidades, a gente sabe. Então, por exemplo, a gente tem cana-de-açúcar lá em Bebedouro, já botaram fogo na nossa produção. Por quê? Pura maldade. Pura maldade. O mundo é mal, você perde o teu trabalho do ano, porque a gente é fornecedor lá. Você perde o trabalho do ano, ainda te ferra toda a qualidade da terra. Entendeu? Então, cara, como que faz para você explicar isso para uma pessoa que não tem contato com o campo, que acha que seus direitos têm que ser respeitados o tempo inteiro, que nunca aprendeu nem a se ralar quando era criança? Então a gente tem um problema de fundação aqui. Acho que é aí que eu queria chegar. Eu falo tanto de criança, é porque eu sou mãe também, mas porque com as crianças a gente enxerga. Né? Eu sem as crianças não teria enxergado. A gente tem um problema de fundação. Né? Por exemplo, eu queria levar um bolinho lá para a escola essa semana. Ah, não pode trazer bolo. Por quê? Ah, porque tem criança que é alérgica. Ah, fala que não pode comer. Ah, mas aí você contraria a criança. Puxa, gente, a vida vai falar tantos nãos. Todo dia eu tomo um não da vida aqui. E alguns dão uma invertida na gente que até mais velho você ainda sofre bastante. Então, assim, a vida é cheia de nãos e a gente precisa aprender a lidar com isso e falar os nãos para os filhos. Nós temos um problema gravíssimo de fundação. Desde a criação das crianças dentro das nossas casas, e aqui eu como mãe faço meia-culpa, das crianças hiperprotegidas,
tá? Até muitas vezes no campo, mas no campo são menos, porque elas estão mais em contato com a natureza e com os perigos da natureza. Passando pela educação, em que as crianças são bombardeadas contra o agronegócio por anos a fio, muitas vezes décadas, até chegar ao ápice lá daquilo que a gente viu no Enem. As questões do Enem metendo pau no agronegócio. Sim. Nossa, que absurdo o Enem. Falei, absurdo o Enem? O Enem é o que vocês estão enxergando, é a ponta do iceberg. O que está embaixo, que eles aprenderam na escola para poder responder aquela questão do Enem, é o problema. Exato. Vocês estão entendendo? Então tem um problema dentro das casas, inclusive do agro, dentro das escolas, do agro, sem agro, tanto faz, em todas as escolas, isso está latente, tá? E quando a gente joga essas crianças no mundo, eles não querem construir, eles querem direitos. Direito, e direito em excesso destrói. E para destruir, gente, a construção é demorada, mas a destruição é rápida. Então eu faço esse apelo, né? Eu falo, olha, primeiro, olhem para dentro das casas de vocês, né? Sejam mais duros com seus filhos, tentem dar menos para os seus filhos, porque a abundância hoje é muita, de tudo. Eu não compro brinquedo para os meus filhos, e a casa está cheia de brinquedos, porque eles ganham brinquedo de tio, de vô, de amigo, de padrinho, todo dia. Antigamente era Natal e aniversário, e a gente faz essa prática aqui, é Natal e aniversário. Por quê? Mas é uma coisinha pequenininha. Eles não sabem a diferença de uma coisa grande e uma coisa pequena. Ensinem para os seus filhos o que é construir. Combatam essas falácias, essas mentiras, né, dentro das escolas, com educação, com paciência. Se chegar lá e quebrar tudo, não vai adiantar. Vocês vão mudar de escola, o problema vai continuar na outra escola. Então tem que chegar lá por bem e falar, olha, eu trabalho com isso, eu conheço bem isso. Posso explicar para vocês como que funciona? Né? Por sinal, a gente aqui está preparando um material voltado para os pais levarem para as escolas das crianças e fazerem de uma forma lúdica. Logo sai, vamos anunciar aqui para vocês. Então, assim, é um problema de base. Então tem que ser reconstruído da base e demora. Eu falo que é que nem fazer bezerro, que nem fazer uma vaca de leite de qualidade. É da base, demora, precisa da genética, precisa de teste. Genética, sempre que a gente seleciona uma coisa, a gente perde outra. É assim. Então a gente precisa reconstruir esse universo com o nosso ponto de vista. Exato. Ô, Lígia, para fechar, a gente já deixou claro aqui que o agro não é vilão. Agora que a gente precisa de melhorar nossa comunicação, isso é fato, né? Você gostaria de deixar alguma fala? Na verdade, você já deixou um livro aqui maravilhoso escrito, né? O podcast virou uma poesia, na verdade, com você. Mas você quer deixar alguma dica? Falou, olha, gente, né? Eu tô falando você porque você é mãe, você tá na frente de negócios, né? Você tá na frente de agronegócios, você é mulher, você já é uma comunicadora, a gente precisa de respeitar todo, né, a sua jornada. Para a gente aproveitar um pouco mais de você, o que você deixaria de recado, principalmente para os minhas indústrias de laticínios, para os meus produtores de leite? Olha, para os produtores de leite, eu vou falar, acho que é uma ação muito simples, não precisa fazer nada. Pode começar agora, imediatamente. E que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande dentro da casa de vocês para começar essa fundação. É o primeiro passo. Escutei isso de uma amiga minha, ela gravou uma conversa aqui com a gente também, a Jaque Lubaski. Ela é especialista em gestão de pessoas. E ela falou assim, pais, parem de reclamar. Parem de chegar em casa e reclamar do trabalho. Que o governo isso, que o preço da ração aquilo, porque hoje não choveu, porque hoje choveu demais, porque hoje deu ruim lá, caiu o bicho no tronco. Parem de reclamar. Porque se vocês viverem reclamando, os filhos de vocês não vão querer fazer o que vocês fazem. Porque eles vão ver vocês reclamando o tempo inteiro. E eu, pessoalmente, vi isso na minha filha aqui outro dia também. Eu tô com o nenenzinho, né? Tá com 5 meses, nessa fase de recém-nascido, mais os outros 4, né? Casa, negócio, marido, empresa, tudo. E eu comecei a falar, nossa, mamãe tá cansada. Para, filha, não faz isso que a mamãe tá cansada. Pra quê? Outro dia eu falei, recolhe seus brinquedos. Tô cansada. Ou seja, eles mimetizam tudo que a gente faz. Então, se tá ruim, se você tá reclamando da vida, seu filho vai reclamar da vida também. Começa agora. Aproveita que tá em período de quaresma. A gente precisa mudar alguma coisa na quaresma. Muda isso. Vamos parar de reclamar. Vai reclamar? Cara, não resolve nada reclamar.
Só quando a gente muda alguma coisa com o fornecedor, mas acho que vocês entenderam a questão filosófica. Vamos parar de Sim, sim. reclamar. Não reclame mais de nada. A gente tem uma vida muito boa, mesmo nas maiores dificuldades. Compara aí com o que se vivia 50 anos atrás, 100 anos atrás, que não tinha, mal tinha penicilina. Vamos parar de reclamar e ser mais agradecido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a comunicação precisa melhorar, ela não pode ser agressiva. Vamos usar nossas redes sociais para postar menos a gente na praia, a gente bebendo no fim de semana, né? A gente passeando no parque e mais para divulgar o nosso negócio para o nosso entorno. Então, fazer uso racional das redes sociais, comercial em prol do nosso negócio e menos para a gente se exibir. Então, os 2 pontos que eu coloquei aqui, eles falam o quê? Vamos deixar um pouco o nosso ego de lado. Eu vou reclamar menos e vou me exibir menos. Para quê? Para dar o exemplo para os meus filhos e comunicar melhor o meu negócio de maneira pensada, racional, estratégica. Eu acho que é aí que a gente começa. Depois tem que ir lá, olhar o material dos filhos, né? Por quê? Por que eu tô falando de filho? Novamente, porque é a base, a gente vai ter que reconstruir a base, que foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Tá? Ela precisa ser reconstruída. Dá para fazer. Em 10, 15 anos a gente refaz. Putz, 10, 15 anos? 10, 15 anos. Não é nada, gente. Não é nada. Pensando na humanidade, nas gerações, não é nada. A gente precisa Não, de na fazer nossa algo. vida mesmo. Na nossa vida. Ontem eu tava lá viajando no aniversário da minha filha. Nossa, gente, já faz 3 anos que eu trouxe o bichinho para casa. Olha aqui que pequenininho que era. 3 anos passou voando. Tá? 3 anos já é 20% do tempo aí, já foi. Então a construção está aí. Vamos fazer esse exercício dentro de casa, esse exercício de dentro para fora de casa através das redes, e quando precisar vai lá na escola, conversa de maneira amigável, né? Vamos tentar fazer isso até para a gente produzir melhor, sempre melhorar os nossos processos, fazer um meia-culpa também não estou estacionada, estou ótima, sempre tenho que melhorar, tá? E é assim que a gente vai conseguir mudar, porque senão, se a gente só ficar reclamando, o governo ferrou tudo, não tem jeito. Não tem jeito, então vamos parar, sentar ali no canto, chorar, pedir um emprego de repartição pública, porque, assim, garantido, menos trabalho, segurança, é só ali. E sinto dizer, produtor não tem segurança, produtor é empresário é risco todo dia. Corda no pescoço, leão para matar todo dia. Todo dia. É verdade. Adorei, Lígia. Adorei. Realmente, assim, acho que você, igual eu falei, né? Foi um poema, né? Esse podcast, tá? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de encontrar com você outras vezes e que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria para você continuar contribuindo aí com o agronegócio. Muito obrigada pela sua participação. O pessoal pode encontrar você onde? Quais são as redes sociais? GRF de faca, ATT de tatuó, né, Agrifato. E minha rede social pessoal, que é aberta ali, eu uso também comercialmente, Lígia Pimentel, tudo junto. É o Instagram que eu uso bastante, não consigo usar mais, porque minha cabeça dá nó, não tem tempo nem para aquilo ali direito. Mas é ali que vocês conseguem nos encontrar, tá bom? Pode deixar. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua disposição, né, nessa vida corrida que você leva. Um beijo para você, Lígia. Um abraço do Papo de Laticínios, um abraço da Evomilk para você. Fica Valeu, com Deus. Obrigadão. Até mais. Amém. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês vão se inscrever agora no Papo de Laticínios. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e toda segunda-feira tem um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR e @Evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.